Nilma Renildes é professora de Psicologia Social e desenvolve projetos de pesquisa e extensão nas áreas de violência doméstica, violência contra a mulher e direitos humanos. Professora, nós vimos na reportagem aí história de mulheres que estão conquistando espaço aí no movimento hip hop como forma de empoderamento, né? Na sua visão, as mulheres estão mesmo conseguindo o seu próprio espaço? As mulheres estão sim conseguindo o seu espaço. As duras penas, algumas pagando com a própria vida. O feminicídio hoje é uma realidade, não há como negar. A violência doméstica, o que a gente tem de números, é apenas a ponta do iceberg, porque a maior parte das mulheres continuam não apresentando a denúncia, mas estamos tendo bastante avanço, sim, em vários outros aspectos. O fato de estarmos as duas aqui sentadas conversando sobre o fato já demonstra o avanço que a mulher vem conquistando no cotidiano. Durante o carnaval mesmo, né, a gente viu muitas manifestações aí de empoderamento feminino, por exemplo, com blocos que defendem o respeito à mulher. Ainda assim, no carnaval houve um aumento dos casos de violência, por exemplo. No Rio de Janeiro, a cada 4 minutos uma mulher foi agredida, e segundo dados da Polícia Militar, né? Isso aí seria um sinal de que as pessoas ainda não estão aceitando esse empoderamento feminino? É sim e não. É sim. Não estão respeitando, porque na medida em que nós vamos conquistando os nossos espaços, outros sentem que estão perdendo espaço. Então, há manifestação da tentativa da manutenção do poder patriarcal, machista, toda essa discussão que a gente costuma fazer em relação aos estigmas colocados nesta relação. Por outro lado, 4 é pouco, 4 é o que está registrado, como eu falei anteriormente, continua não se registrando a maior parte dos abusos contra a mulher e o desrespeito contra a mulher, sem contar que registra-se mais os abusos físicos. No entanto, o desrespeito à mulher e a agressão da mulher, ela tem outros tipos, em outros aspectos, que normalmente não são registrados. Os abusos psicológicos, eles não deixam marcas visíveis. E, no entanto, ele leva uma mulher à depressão, ele leva a mulher ao suicídio, ele leva a mulher ao aniquilamento enquanto pessoa, enquanto ser social. Então, o desrespeito contra a mulher, ele continua. Às vezes, ele é um pico, né? Em determinados momentos ele aumenta, em determinados momentos ele diminui. Depende muito de como os grupos e os segmentos sociais estão organizados. Então, no carnaval, por exemplo, costuma-se aumentar muito a violência por conta de diversas questões. Na edição de 2015 aí do Mapa da Violência, ele foi dedicado aí ao feminicídio, né? E tem um dado preocupante que metade dos crimes cometidos contra a mulher foram cometidos aí por algum familiar, né? Por exemplo, 33% deles pelo parceiro ou pelo ex. Apenas punir esse crime resolve o problema? É preciso fazer outras coisas, pensar em outros fatores? Primeiro, a gente precisa perguntar se realmente a lei está sendo aplicada, se realmente se dá continuidade ao processo quando há o boletim de ocorrência, a denúncia. Eu tenho minhas dúvidas se isso está ocorrendo ou não. E quando ocorre, aí a gente tem que pensar, você ser punido na forma da lei, e se essa punição foi realmente levada a cabo, e todo aqueles aspectos que a lei coloca, que precisa estar junto com esta punição, que é esse homem ser encaminhado para um serviço de assistência psicológica, essa mulher também ter sido encaminhada para um serviço de assistência social e psicológica, né? Todo um trabalho que precisa ser feito para que haja uma modificação nesta relação homem e mulher, porque nós ainda trazemos em todas as
nossas relações a herança do patriarcado. Então, só a punição, mesmo que ela ocorra, o que eu, Nilma, pessoalmente acredito que não ocorra, só ela não vai resolver, muito pelo contrário, levando em consideração o acompanhamento que eu tenho feito das pesquisas e discussões em relação ao encarceramento. O que eu percebo é que as pessoas, quando vão para esses lugares, elas voltam de lá com PhD em violência e não o contrário. Nilma, pensando então aí na situação do Brasil, né? O que a gente está vivendo aí? Uma situação de mais avanços ou mais retrocessos na questão feminina? Eu penso que quando eu tenho um grupo de mulheres negras que conseguem sair de suas casas e ir até um determinado lugar, discutir sobre a sua situação, eu vejo isso como um grande avanço. Porque, primeiro, que a mulher negra na sociedade brasileira, ela é silenciada, quando não é aniquilada, né? Porque a maior parte das mortes de feminicídio que a gente tem é de mulheres negras. Quando eu olho para esse grupo, que os meus estagiários atuam com eles, com esses grupos, eu penso, olha que fantástico, mulheres idosas, negras, num lugar público, discutindo a sua condição psicossocial. Eu vejo isso como um avanço muito bacana. E embora eu não goste muito do termo empoderamento, eu penso nas conquistas de mulheres e homens poderem substancialmente pensar enquanto sujeitos de igualdade. Eu penso que essas mulheres estão enfrentando os seus maridos, os seus filhos, a sua situação de mulheres domésticas ou de mulheres trabalhadoras e tiram um momento para pensar na sua vida e na vida da sociedade em si. Quando eu penso nos grupos que os meus estagiários trabalham, de crianças e adolescentes, nós trabalhamos em vários projetos sociais de Bauru. E a gente discute sobre questões de gênero, questões de violência, questão do racismo. Eu vejo isso como avanço. No entanto, quando eu vejo que após uma discussão sobre violência, meninos e meninas brigam por conta de uma coisa que está sendo usada ali na reunião que eles estão fazendo e reproduzindo situações de violência e meninos xingando as meninas, desfazendo das garotas, humilhando, eu falo, nossa, quanto a gente ainda tem que fazer para mudar estas relações. Então, ações pontuais, elas não modificam comportamentos enraizados na sociedade. Ações pontuais não mudam relações sociais e culturais. Nós precisamos, sim, das leis, precisamos, sim, de todos esses trabalhos, mas nós precisamos de muito mais coisas para dizer dos avanços que estamos tendo ou não. Aonde tinha avanços já em relação a um dos temas mais polêmicos em relação à mulher e ao seu próprio corpo, que é a questão do aborto e dos direitos reprodutivos, que era um avanço muito grande que a gente tinha na Europa, está se perdendo. Também a questão nos Estados Unidos, com a eleição desse novo branco macho, né? O que isso está impactando nos avanços que toda a luta de mulheres, homens, trabalhadores tinha trazido para o mundo, o quanto está retrocedendo e o quanto também no próprio Brasil as novas leis e as canetadas dessa pessoa que a gente nem deve se falar o nome, os retrocessos que está impondo. Então, se a educação é o caminho, ela é o caminho também, mas eu penso nos processos de sociabilidade também como caminho, penso nos movimentos sociais e populares também como caminho. Então, para além da educação formal, eu penso que nós temos muitos caminhos, porque pela educação formal, penso que nós vamos ter que lutar para mantê-la neste momento.